Mas deixa eu entender aqui, vamos contar para a turma. Você chegou a trabalhar em hospitais? Eu cheguei a ser arquiteta de escritório, de AutoCAD, de desenho, né? Não em hospitais diretamente, mas desenhando hospitais, né? Eu trabalhei num escritório muito tempo de arquitetura e eu fazia vários de desenhos de clínicas, hospitais. Eu já era dessa área antes de embrenhar na Flexi Medical. E aí, para falarmos da Flex Medical, não tem como deixarmos de falar do Dr. Roberto Kikawa, né, que é uma grande inspiração para todos nós, né? Conta um pouquinho essa história do Dr. Roberto, como que você chega na Flex Medical, que eu acho que é um tema tão legal. Assim, difícil, né, por conta dos acontecimentos, mas é uma história muito bonita, né, de tudo que ele construiu e deixou aqui de legado. Então, aí essa é uma história emotiva, então, por favor, me desculpem pelas emoções, né? Mas, assim, o Roberto era meu primo, né? Então, ele era médico formado e ele fez uma promessa em leito de morte do pai dele de que ele ia ser um médico, ia se formar, mas que ele seria um médico que ia entregar um pouco mais para a sociedade do que só medicina ou que ganhar dinheiro. Ele queria fazer diferença no mundo. E aí ele foi, se formou, virou um endoscopista de referência, trabalhou em grandes hospitais como Sírio, São Camilo, hospitais de ponta em São Paulo. E aí ele lembrou da promessa. E aí falou assim, bom, o que eu vou fazer realmente para ser um médico do coração? E aí ele pensou assim, bom, em vez de o paciente ir até ao hospital, eu tinha que dar um jeito do hospital ir até um paciente, porque para certas comunidades isso é imprescindível, considerando até o tamanho continental do Brasil, né? Isso nós estamos falando... 2007. 2007. Em 2007. 15 anos atrás. Aí, como todo bom empreendedor, né, tem uma boa ideia, mas não tem dinheiro nenhum. Normal, gente. Eu acho que isso daí é a rotina e a jornada de todo empreendedor. E aí ele foi procurando parcerias. E como eu era prima dele, ele falou, Iseli, eu preciso de um projeto e alguém que construa para mim, que toque essa construção, mas eu não tenho nenhum centavo para pagar, mas eu quero fazer isso para mudar o mundo. E contou o sonho dele. E aí não tem como não se encantar, né? Inclusive porque a arquitetura no Brasil é um produto de luxo. Então, assim, quando você faz arquitetura no Brasil, você está fazendo para grandes camadas sociais, etc. e tal. E aí, eu utilizar... Olha só que encantador, né, a proposta dele. Você utiliza o meu dom, o meu talento, aquilo que eu gosto de fazer, para gerar impacto e mudar a vida das pessoas. Eu falei, tô dentro. Né? Mesmo sem ganhar nada. Né? É irresistível, mesmo sem ganhar nada. E aí a gente fez a primeira carreta da saúde, né? Foi lá em 2007 isso, e o projeto fez um grande sucesso, né? Ele conseguiu captar, ele fez um funding aí com alguns fabricantes de equipamentos médicos e a gente fez a primeira, grande sucesso, ganhou o Prêmio Empreendedor Social do Ano em 2010 com esse projeto. E aí começou a fazer os grandes contratos com as prefeituras e começou a escalar exponencialmente. Ele era realmente uma pessoa fora da caixa, chegou a ser advisor da Organização Mundial da Saúde, palestrante em Davos. Ele tinha aquilo que a gente chamava de... A gente ainda chama culturalmente de DNA do amor. Ou seja, ele queria muito que as coisas... acontecessem e que a saúde chegasse nas pessoas pensando em realmente que nós, como organização, teríamos o DNA do amor. Nesse meio tempo, com o projeto crescendo, o que eu fiz? Larguei meu escritório e fui lá trabalhar num terreno, sentada numa escadinha de 2 degraus. Sabe aquelas escadinhas de 2 degraus de médico? Não tinha mesa, gente. Eu sentava numa escadinha de 2 degraus, colocava o notebook, não tinha banheiro, então eu ia usar o bar da esquina, sentava lá e aí tinha um terreno só e comecei a construir as primeiras carretas lá naquele terreno sozinha, sentada numa escadinha de 2 degraus com o meu notebook. E aí começamos a fazer as primeiras, fechou o grande primeiro projeto com o município de São Paulo, cresceu exponencialmente e começou a atender muita gente, né? Chegou a atender até 2,5 milhões de pacientes até 2018. Aí vem a parte triste da história. Em 2018, em novembro de 2018, ele sofreu um assalto, levou 2 tiros e, infelizmente, veio a falecer. Aí, naquele dia, né, eu era a pessoa mais próxima dele, né? Então, eu perdi meu primo, meu irmão, porque eu considerava ele um irmão. A gente era muito unido mesmo, a ponto de eu ser madrinha do casamento dele e ele é padrinho do meu casamento. A gente era muito unido.
perdi o mentor, o fundador da organização onde eu trabalhava. Fiquei realmente numa situação difícil, porque eu que tive que fazer absolutamente tudo nesse dia. Você acabou assumindo ali a Desde gestão reconhecer... toda, né? Não, aí eu estou falando do assassinato do mesmo. Assassinato mesmo, da porque eu tive ali. que ir em ML, reconhecimento, cena de crime... Sabe, todas essas coisas que são muito doloridas e muito difíceis, considerando ainda toda a organização. E foi realmente um momento bem difícil, né? Só que, assim, a história bonita começa aí, né? A gente costuma brincar lá. Brincar não, é falar isso, né? Que é como se fosse, sabe o dente de leão? Não sei se você conhece aquela plantinha que toda criança sopra e sai as sementinhas, assim, isso, que parece tudo flutuando. Né? A gente fala lá que a nossa história é como um dente de leão. Então, Deus pegou o dente de leão, que era o Roberto, levou para ele, coube a Deus. A gente não sabe por quê. Até hoje a gente não entende por que ele foi. Mas soprou. E todas aquelas sementinhas ficaram aqui. Então, isso é legado. Ficaram e se espalharam, né? Se espalharam. Estão brotando. E aí, todo esse legado dele, não dava para você pegar e falar assim, gente, acabou o projeto, acabou o sonho, porque o fundador morreu. Não, a sementinha estava lá. E aí começa, de fato, a minha história. De fato, a história de pegar um legado de uma pessoa e levar adiante o sonho e continuar e fazer crescer e fazer novos produtos e continuar toda aquela... Né? Às vezes eu lembro de conversas com ele que eu tive há tempos atrás e falo, nossa, se ele visse agora que a gente está fazendo cabine, estação de telesaúde, ele ia ficar tão feliz de saber que a gente está fazendo isso, né? Então, assim... tem toda essa história de continuar, né? E de fazer diferente. E, assim, não tem como não se apaixonar por pessoas e por pacientes, né? Então, a gente está aí na força. Muito bom. E aí, gostou desse episódio? Então curta o nosso canal, se inscreva e também vá lá nos comentários e indique um profissional, uma pessoa que você admira e que você queira que participe aqui do Pode Colabora conosco.